Olá, estamos começando mais um vídeo aqui no canal da minha Biblioteca Católica. Eu sou a Thaís e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os dois itens principais do box do mês de fevereiro de 2023. O livro principal, escrito por Santo Afonso de Ligório, e o nosso guia de leitura. Então, nos acompanhe nessa jornada. Vamos lá! Então, você já deve ter visto que no mês de fevereiro nós estamos com um box muito especial dedicado ao maior mistério da nossa fé católica, que é justamente a nossa redenção. Quando nós pensamos, digamos assim, no grau de importância das celebrações ao longo do ano, nós às vezes temos a tendência de sempre pensar muito no Natal, que nós acabamos de viver, né, faz pouco tempo, 2 meses atrás. E o Natal é um período que sempre nos move muito, que comove, né, que mexe com os nossos corações, assim, pela ternura, pela presença de Jesus menino, enfim. Mas se nós formos pensar realmente num grau não exatamente de importância, mas daquilo que significou todo o mistério da encarnação e da redenção de Jesus aqui na Terra, nós vamos ver que a Páscoa, na verdade, assume o centro de todas as coisas, né? Na Páscoa que a gente vislumbra, de fato, a nossa salvação completa. Então, Jesus se encarna no Natal, né? E aí depois vai viver toda a sua vida, aí seus 33 anos de vida terrena, e aí aqui na Terra, depois desses 33 anos, ele se entrega no maior sacrifício de todos na cruz. E é esse o ponto central do cristianismo, quando nós acreditamos que de fato Jesus se entregou por nós, por amor a nós, pela nossa salvação, e não só se entregou e morreu e passou tudo que passou, mas também ressuscitou e venceu a morte. Essa é a chave de toda a fé do cristianismo. Nesse mês a gente tem a oportunidade de se aprofundar nesse tema que é fundamental, crucial para as nossas vidas e que às vezes a gente acaba deixando num ponto muito raso, no sentido de, eu sei que Jesus morreu, eu sei que Jesus foi crucificado, eu sei que Jesus ressuscitou, mas eu não entendo muito bem o porquê. A gente começa a se questionar em algumas coisas, em algumas razões de fé, que às vezes nos faltam respostas. E o convite para esse mês de fevereiro é que de fato a gente adentre esse mistério, que é esse grande mistério da redenção, não pela nossa cabeça, pelo nosso pensamento, mas guiados por um grandíssimo santo, que é Santo Afonso Maria de Ligório. Foi um santo que escreveu inúmeros livros, dentre eles o livro que nós temos em mãos nesse mês, que é um livro dedicado à paixão, que na verdade se trata de uma reunião de 3 opúsculos, ou seja, 3 pequenos livros. Depois que ele escreveu Glórias de Maria, o livro foi um sucesso total, assim, e muitas pessoas pediam para que Santo Afonso também escrevesse um livro dedicado a Jesus Cristo. Esse, de fato, era um desejo muito grande dele, que ele pudesse escrever, digamos assim, um tratado sobre o amor de Jesus, da mesma forma que ele escreveu esse tratado a respeito de Nossa Senhora. Só que a saúde dele, especialmente, não permitiu que ele escrevesse o livro na extensão que ele gostaria. Se você já leu alguma coisa de Santo Afonso, ele é um escritor muito profundo, do ponto de vista teológico, doutrinal, mas principalmente do ponto de vista oracional. Os livros dele nos levam a uma contemplação, a uma oração já na leitura, assim, de tão profundo. Então, o diretor de Santo Afonso já sabia que ele não ia conseguir escrever poucas coisas. E acabou orientando ele para que ele fizesse algo mais curto, mais enxuto, assim, digamos, né? Mais objetivo. Que é o que nós temos em mãos. São 3 opúsculos dedicados a pensar e refletir sobre o mistério da redenção. Então, durante o livro, durante a nossa leitura, nós vamos lidar com esses 3 opúsculos, e o primeiro vai tratar especificamente dos frutos que nós colhemos ao meditar a paixão de Jesus Cristo. O que acontece nas nossas almas, nas nossas vidas, com essa meditação? E Santo Afonso traz uma série de santos que, de fato, tinham a oração da Via Sacra, a contemplação da cruz, como a sua principal prática espiritual, aquilo que movia, de fato, toda a sua vida. Então, são vários santos, e Santo Afonso faz uma seleção e um testemunho próprio de algo que ele mesmo vivia, né? De contemplar esses frutos na sua própria vida. E essa parte do livro, ela é uma preparação mesmo para que a gente entenda o mistério da redenção, porque é como se ele nos respondesse os nossos porquês. Por que Jesus precisou morrer na cruz? Por que Jesus precisou se entregar por nós? Né? Não nessas palavras, mas basicamente, se nós vamos olhar para a essência desse trecho, além de nos dizer os frutos, ele também nos responde. E depois, no segundo opúsculo, a gente vai ter um belíssimo resumo, de certa forma, uma belíssima resenha sobre o amor de Jesus Cristo. É esse o termo que ele mesmo usa no livro, né? Então ele se dedica a fazer, nesse segundo opúsculo, uma reflexão a respeito do amor
das provas de amor de Jesus no seu sacrifício na cruz, e que é um dos trechos mais belos do livro também. Até chegar na terceira parte, nesse terceiro opúsculo, que está dedicado a reflexões sobre os momentos da paixão. Então nós vamos ter 16 capítulos em que nós temos meditações com uma linguagem ao mesmo tempo que simples, muito profunda. E Santo Afonso consegue nos descrever a paixão de uma forma assim, muito sensível. Ele não estava lá pessoalmente, mas é como se estivesse, assim, o dom que Deus dá para ele nesse momento, para que ele consiga refletir sobre a paixão, e ele faz as descrições e ao mesmo tempo também nos leva a uma compreensão mais profunda disso. Então, de fato, é um dos momentos mais especiais do nosso livro, e que uma das coisas que eu achei mais interessante fazendo essa leitura foi que nós podemos fazer essa leitura não necessariamente de forma linear, porque as coisas que Santo Afonso vai nos dizendo acabam que são independentes entre si. Então, nós tranquilamente podemos escolher, né? Hoje eu quero ler um pouco sobre o amor de Jesus, então eu vou ler o opúsculo 2. Hoje eu quero ler um pouco sobre a paixão, mas especificamente sobre as palavras de Jesus na cruz. Nós vamos ter um capítulo sobre isso no livro. Hoje eu quero refletir especificamente sobre a crucificação de Jesus. Nós também vamos ter um capítulo sobre isso ali nos opúsculos. Então, esse é um livro que nos permite lê-lo linearmente, se for a nossa preferência, mas também fazer essa meditação separada, né, aos poucos, e digerindo aos poucos tudo aquilo que o livro nos traz dessa profunda riqueza. A impressão que eu tinha lendo também era que não é apenas reflexões, é essa mágica de Santo Afonso, digamos assim, que ele consegue nos dar reflexões profundas, ao mesmo tempo que aquelas reflexões elas acabam nos levando à oração. E ele mesmo no livro faz orações. Então ele mesmo, quando ele está escrevendo, ele começa a falar em primeira pessoa e ele mesmo faz uma própria oração a respeito daquilo que ele meditou. É um material que um livro mesmo, assim, que vai nos ajudar em todos esses momentos de aprofundamento a respeito da redenção, da nossa salvação e também de oração. É uma leitura que vai certamente marcar as nossas vidas para sempre. Já marcou a minha, eu tenho certeza que também vai marcar a sua. E em relação ao nosso guia de leitura, olha, todo mês parece que eu recebi o box preferido e agora esse mês eu também tô com essa mesma sensação, porque o guia de leitura ele ficou realmente belíssimo. O nome dele é O Banquete do Cordeiro e nós vamos ter 4 partes essenciais que complementam as reflexões feitas por Santo Afonso no livro. Além de ter, assim, pinturas e gravuras e ilustrações belíssimas a respeito da crucificação, imagens que nos levam a contemplar realmente o sacrifício do Senhor, nós também vamos ter 4 capítulos que nos auxiliam nessa reflexão. O primeiro, ele vai nos falar um pouco sobre Santo Afonso. Então a gente vai ter uma brevíssima biografia para conhecer melhor um pouco o santo, caso a gente ainda não o conheça muito bem. Mas atrelado a isso, o autor também nos ajuda a entender o livro em si. Então, quando a gente pega o livro, como ele é um livro, um compilado de opúsculos, às vezes alguma coisa pode não ficar tão clara nas nossas leituras. E esse texto visa justamente nos colocar na leitura do livro principal, nos situar nessa leitura, né? Então, essa primeira parte dedicada a entender quem é Santo Afonso, a grandeza desse santo para a nossa igreja, como doutor da igreja, de fato, e a leitura do livro. Depois que nós temos essa contextualização, a segunda parte do guia vai nos falar um pouco sobre a Páscoa judaica. E é um trecho do guia assim interessantíssimo, porque o que nós vamos ter ali é uma explicação, primeiro, a respeito de como acontecia a Páscoa judaica. Então a gente tem a explicação de cada momento da Páscoa, né, de cada rito que nós temos aí no judaísmo, também daquilo que o próprio Senhor celebrou na última ceia. Então, quando nós temos ali a leitura da última ceia, nós vemos que nosso Senhor também faz os ritos judaicos naquele momento, e cada um tem a sua simbologia, tem o seu porquê relacionado ao Antigo Testamento. E nós vamos entender a partir desse texto que o que acontece nesse momento de última ceia e depois de crucificação não é uma abolição da Páscoa judaica, mas é como se Jesus mesmo a concretizasse na sua própria carne. Então tem a sequência dos 4 cálices, tem os pratos servidos, os ritos todos. Eu não vou te contar muito, porque a melhor graça é de ler o guia e descobrir tudo isso nessa leitura, porque de fato é interessantíssimo, assim, é como se nós abríssemos a nossa compreensão e a nossa visão da Páscoa a partir dessa compreensão do que era a Páscoa judaica, a Páscoa do Antigo Testamento, e do que ela se tornou a partir de Jesus Cristo. Então, de fato, é uma sessão
preciosa. E na terceira parte, o que nós vamos ter é um capítulo dedicado especialmente à devoção à Via Sacra. Então é um trecho do guia que nos vai fazer entender quais são os efeitos da meditação da Via Sacra nas nossas vidas e também a sua história. Por exemplo, o fato de que a Via Sacra começou com ninguém mais, ninguém menos do que Nossa Senhora. E foi a partir dela, da sua tradição de começar a passar pelos lugares onde Jesus havia passado durante seu Calvário. A partir disso, nasce essa belíssima devoção da Via Sacra que hoje nós rezamos ainda nas nossas igrejas e que é uma das práticas espirituais mais frutuosas para as nossas almas. Então, nós vamos entender um pouco esse mistério aí no terceiro capítulo do guia, para depois, como assim um coroamento, chegarmos na última parte, que é um verdadeiro tesouro, assim, porque a última parte do guia contém os escritos das visões da beata Ana Catarina Emmerich, uma beata alemã que teve muitas visões a respeito da paixão de Jesus, de detalhes da paixão, e que, veja só, inclusive foi o que inspirou o filme, aquele famoso filme da Paixão de Jesus Cristo, sabe? Esse filme famoso aí, né, que nós temos, a maioria de nós provavelmente já deve tê-lo visto, aqueles detalhes que estão no filme, eles estão inspirados, na sua maioria, nas visões da beata Ana Catarina Emmerich. E aqui nós temos a oportunidade de fazer a leitura daquilo que a própria santa escreveu, que é muito mais rico. E os detalhes são, assim, impressionantes. De fato, é como se nós estivéssemos lá, enxergando tudo com ela. Que de fato é isso que ela vive, né? É como se Deus lhe concedesse a graça de ser transportada para aquele momento da crucificação de fato e contemplar com seus próprios olhos tudo aquilo que acontecia. Então, o que nós pensamos ao montar esse box e fazer essa seleção toda, tanto do livro quanto do guia de leitura, foi, de fato, proporcionar essa imersão no sacrifício do Senhor e fazer com que essa seja uma experiência inesquecível nas nossas vidas. E fazer com que a gente tenha um contato profundo com o grande mistério da nossa salvação e a partir disso, é claro, corresponda em amor a Deus. Então, o próprio Santo Afonso diz diversas vezes no livro que é impossível que alguém saiba do grande amor de Jesus, do seu sacrifício, que alguém conheça tudo isso e não corresponda esse amor divino, não corresponda a todo esse amor que Jesus nos deu na cruz. É mais ou menos essa experiência que você está sendo convidado a fazer nesse mês, nessas leituras. Eu espero que você tenha gostado dessa resenha e também espero que os frutos dessa leitura sejam abundantes na sua vida, na vida da sua família, de todos aqueles que lhe cercam. E não esquece de deixar o teu comentário aqui embaixo, dar o teu like, compartilhar esse vídeo com os seus amigos e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!